Será que é verdade que ninguém pode nascer com os olhos pretos? E se você espirrar de olhos abertos, eles podem mesmo saltar das órbitas? Não é de hoje que alguns mitos sobre os olhos e o corpo humano, em geral, são divulgados por aí. Deixam muita gente confusa e transformam mentiras em verdades. É por isso que hoje, eu, Carol, vou aproveitar esse gancho dos olhos e tentar desvendar alguns mistérios sobre a famosa janela da alma. Então vamos direto ao ponto. Por que as pessoas não nascem com olhos pretos? Não existe aquela expressão olhos de jabuticaba? Pois é, não é bem assim. Acontece que determinadas pessoas possuem muita melanina nos olhos, aquele mesmo pigmento que encontramos no cabelo e na pele. E isso pode fazer com que elas passem a impressão de ter os olhos pretos. Esse detalhe vai depender até mesmo das condições de iluminação do ambiente. Só que é provável que os olhos não sejam pretos, mas sim um castanho ou um marrom bem escuro. Há ainda a possibilidade de uma pessoa ter uma doença ocular chamada anirídea, que é normalmente caracterizada pela falta congênita da íris. Em outros casos, a condição vai apenas fazer com que o olho passe a impressão de não ter íris, visto que ele estará no olho, mas somente como um pequeno anel, tão pequeno em comparação com o tamanho da pupila que vai parecer que os olhos são pretos. E quanto ao branco do olho, a chamada esclera, será que ela pode ser preta? Em primeiro lugar, ela é um tecido fibroso externo, responsável por revestir o globo ocular. Densa e opaca, essa camada protege os olhos e é comum que fique mais amarelada em idosos por causa do acúmulo de gordura com o passar dos anos. Já em crianças, ela possui uma coloração mais azulada, além de ser mais fina. Outras pessoas também podem desenvolver essa característica, só que aí ela estará relacionada com o surgimento de alguma doença ou pelo uso de medicamentos. Para não deixar você na mão, eu vou listar algumas doenças que podem deixar azul o seu branco do olho: anemia ferropriva, osteogênese imperfeita, síndrome de Marfan e síndrome de Ehlers-Danlos. Se você já viu alguém com uma dessas condições que estava com os olhos diferentes, já deixa aqui nos seus comentários para a gente saber. E aproveitando que a gente está falando sobre as diferentes cores que um olho pode ter, você já ouviu falar de heterocromia central? Heterocromia eu sei que você deve conhecer, que é aquela condição em que cada olho tem uma cor. Só que a heterocromia central é um pouco diferente. Dá uma olhada nessa foto que está aparecendo aí na sua tela. Viu o que aconteceu? Nesse tipo de heterocromia, um único olho pode apresentar várias cores. Um exemplo é o da imagem que você acabou de ver. Já outro pode ser com um centro castanho e o final da íris azulada. Você conhece alguém com essa condição pessoalmente? E que tal com heterocromia setorial? Nesse caso, uma cor diferente da, digamos, predominante pode ser vista como se fosse uma mancha no olho. E já que a gente está falando de cor, você sabia que embaixo dos olhos castanhos está a cor azul? Sabia? Não? Então deixa eu te contar uma coisa. Não é bem assim. O que os cientistas dizem é que todo mundo tem os olhos castanhos, mesmo aqueles com olhos claros. Tá um pouco confuso, né? O que acontece é que a cor dos olhos não tem a ver apenas com a genética das pessoas, mas também envolve a forma com que o nosso cérebro identifica as cores. E tudo isso envolve o modo como a luz é refletida. Sabe o que isso significa? Significa que, por mais que uma pessoa aparentemente tenha olhos azuis, na verdade, ela não tem. Mas calma, isso não quer dizer que você vai se olhar no espelho e seus olhos terão mudado de cor. O que ajuda a definir a cor, além da luz, é a presença da melanina. Como eu te falei no começo do vídeo, a melanina está presente dentro da íris do olho e a quantidade dela vai definir a cor dos olhos de cada um. Por exemplo, quanto mais melanina existe dentro da íris, maior quantidade de luz será absorvida. Se esse for o caso, a íris terá uma aparência marrom, já que menos luz foi refletida. Tá ligando os pontos? Uma pessoa que tem menos melanina na íris terá menos luz absorvida e mais luz sendo refletida, o que pode fazer com que os olhos fiquem esverdeados ou mesmo azulados. Existe até um procedimento a laser que elimina a melanina dos olhos para deixá-los azuis, sabia? Daí veio a ideia de que embaixo dos olhos castanhos tem a cor azul. Então beleza, Carol? Muitas informações técnicas sobre os olhos azuis. O que mais você me conta? Essa é para você aí que tem os olhos azuis ou conhece alguém que tenha.
Sabia que todo mundo com essa cor nos olhos descende de um ser humano que viveu há cerca de 7.000 anos lá na região do Mar Negro? Depois, não diz que eu não te ajudei com a sua árvore genealógica, viu? A pesquisa que descobriu essa informação é de 2015 e a primeira descoberta mostrou que todas as pessoas com olhos azuis que fizeram parte da pesquisa tinham um grau de parentesco muito distante. Depois disso, o geneticista dinamarquês Hans Eyberg viajou pela Jordânia, Turquia e Dinamarca investigando os genes de indivíduos com olhos azuis e chegou à conclusão de que essa pigmentação teve origem a partir de uma mutação genética. E se esse for o caso, é provável que em algum momento do tempo a humanidade inteira tinha apenas olhos castanhos. Para os especialistas, o resultado dessa pesquisa pode explicar o porquê da Europa ter uma grande concentração de pessoas com olhos azuis. E continuando nossa viagem pelo universo dos olhos, tá na hora de comentar uma lenda urbana que existe por aí. Há quem diga que uma lente de contato pode muito bem se perder atrás do olho de uma pessoa. Já imaginou isso? O que acontece é que a membrana conjuntiva, responsável por cobrir a parte inferior da pálpebra e parte branca do olho, forma uma espécie de bolsa impedindo que determinados objetos passem para a parte de trás do globo ocular. O que normalmente acontece quando você não consegue mais encontrar a lente é que ela ficou presa embaixo da pálpebra superior. Aproveita e me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com algum de vocês. E por falar em mitos, você já ouviu dizer que quem espirra de olhos abertos corre o risco dos olhos saltarem das órbitas? Olha, isso não tem nada a ver com a realidade, viu? Quando a gente espirra e as pálpebras fecham, isso não passa de um reflexo do nosso organismo. Não é como se isso acontecesse para impedir alguma coisa. Os globos oculares foram feitos para permanecer no lugar. E dito isso, você sabia que cada um dos nossos olhos tem cerca de 107 milhões de células? E cada uma delas é sensível à luz. Junte tudo isso e, segundo alguns cálculos, uma imagem capturada pelos nossos 2 olhos teria cerca de 274 megapixels. Esse número é grande e realmente é capaz de gerar uma imagem cheia de detalhes. Mas é aquela história. O ser humano sempre quer mais. Alguns especialistas afirmam que certas câmeras profissionais são capazes de captar tranquilamente mais detalhes que um olho humano. Um exemplo para lá de exagerado disso é a câmera do Observatório Vera Rubin, lá no Chile, que foi projetada com 3.2 gigapixels. Você ouviu direito? Gigapixels. Para você ter uma ideia, uma gigapixel representa 1000 megapixels. E aí você me diz, nossa Carol, vai dar um fotão, né? Até poderia, mas a ideia é que uma câmera desse porte ajude pesquisadores a desvendar algumas questões e mistérios da astronomia. E quando eu digo ajudar, eu me refiro à possibilidade de registrar as posições tanto de galáxias quanto de bilhões de estrelas no espaço. Olha, por mais que eu goste de falar sobre as maravilhas do cosmos, a gente está aqui para falar coisas que você não fazia ideia sobre os olhos. E uma dessas coisas é que os nossos olhos não são os melhores encontrados na natureza. Digamos que o pódio vai para a lagosta boxeadora. Entre suas muitas características peculiares, a que mais chama a atenção da gente é a quantidade de receptores de cor que esse animal tem. São 4 vezes mais do que a gente. E essa característica faz com que eles enxerguem do ultravioleta ao infravermelho. Mas o ser humano ainda tem algumas coisas impressionantes. Durante a vida, os nossos olhos devem ver uma média de 24 milhões de imagens diferentes. E se você é daqueles que aderiram ao sistema de desbloqueio biométrico do celular, usando a impressão digital por achar mais seguro e confiável, talvez você mude de ideia depois da próxima informação. A íris tem 256 características únicas, ao contrário da impressão digital, que tem apenas 40. Então, optar por um sistema de reconhecimento de íris pode deixar as suas informações muito mais seguras. Agora me diz aqui embaixo, quais desses fatos sobre os olhos mais te surpreendeu? Deixa aquele joinha e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de 2021. Um beijo e até a próxima!